Olá, bem-vindos ao canal Learn and Share, aqui na Season Casa Inteligente. Hoje falamos de produção através de painéis fotovoltaicos para autoconsumo. Vamos também falar sobre a regulação atual dentro desta vertente do autoconsumo e depois, no segundo capítulo, numa segunda parte, vamos falar como é que podemos usar os contadores inteligentes na plataforma Home Assistant e dessa forma poder controlar tanto a produção fotovoltaica como entender os fluxos de consumo energético diretamente a partir do contador do operador energético. Ao optarmos pela produção para autoconsumo através de painéis fotovoltaicos, temos que, em primeiro lugar, sabendo que esta é uma fonte de energia 100% verde, tem algumas características que temos que levar em linha de conta. A primeira é que a produção de energia é feita durante o período diurno, enquanto há exposição solar. Os hábitos de consumo devem ser alterados para que o consumo seja feito durante o período diurno, que é nessa altura que está a acontecer a produção para autoconsumo de energia elétrica através dos painéis solares e, como é lógico, o funcionamento noturno vai estar dependente do consumo através da rede elétrica do operador. Então, basicamente, como é que funciona? Que componentes é que existem num sistema de produção fotovoltaico tradicional? A string de painéis solares, que vemos aqui neste diagrama, que normalmente estão ligados em série. A voltagem desses painéis solares é somada e existe outra componente que é o inversor. Portanto, painéis solares e o inversor constituem o sistema de produção fotovoltaico. É muito simples, portanto, muito poucas componentes, painéis solares e inversor, e esse inversor o que vai fazer vai transformar a energia que é produzida pelos painéis fotovoltaicos e vai injetar essa energia na rede elétrica. Então, se há consumo na rede local da moradia ou da habitação naquele preciso momento, toda essa energia que vai ser produzida pelos painéis fotovoltaicos vai ser usada pelos equipamentos que estiverem ligados. Todo o excedente que não for gasto no consumo local vai ser injetado na rede elétrica. Se por outro lado a produção de energia fotovoltaica não for suficiente para alimentar, o excedente necessário vai ser fornecido pela rede elétrica. Então temos dois componentes, painéis fotovoltaicos e o inversor. Para explicar como é que funciona, porque o que podemos pensar, mas por que razão é que dentro de uma moradia vamos consumir primeiro a rede que é produzida nos fotovoltaicos e porque é que não vem primeiro a da rede? Tem a ver com a tecnologia do próprio inversor. Essa é a função do inversor. Então, basicamente, a melhor maneira de explicarmos isto é imaginar uma tubagem, portanto, tubagem de água e diferentes pressões. Então, se eu quiser aqui abastecer a minha piscina, que eu aqui tenho, de água, e tiver uma canalização aqui partilhada, e vamos imaginar que esta era a minha canalização da rede de água pública, e tinha aqui uma fonte, se calhar um poço com uma bomba de pressão para abastecer e para encher a minha piscina. O que é que acontece? Se eu conseguisse com esta bomba de pressão ter aqui 2 kg de pressão, 2 kg de pressão, e aqui a rede, vamos imaginar que abastecia a minha casa com 1 kg de pressão. O que acontece na água é que, basicamente, maior a pressão da água, e aqui tínhamos aqui uma pressão aqui mais espaçada, o que vai acontecer, como é lógico, esta piscina vai ser enchida primeiro com esta água que está com uma maior pressão. É lógico que se a nossa rede de água aqui do nosso poço estivesse partilhada com a rede de água pública, que não é possível, não é? Essa água iria abastecer também a rede pública. Mas
a pressão da água, a água primeiro que vai ser consumida iria ser esta, porque tem uma maior pressão. Acontece exatamente a mesma coisa com a produção elétrica. O que acontece é que os nossos painéis solares vão estar ligados a um inversor e a rede elétrica tem uma determinada voltagem. Vamos imaginar que estamos com 240 volts. O que o inversor vai fazer é vai consultar a rede elétrica quando está ligado e vai entender que ela está a 240 volts. O que vai fazer é vai injetar a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos a, por exemplo, 241 ou 242 volts. E está constantemente a ver que voltagem a rede elétrica pública tem e vai sempre injetar com um bocadinho de voltagem, 1 ou 2 volts acima da voltagem que a rede tem. O que é que acontece? É lógico, a nossa casa e todos os seus eletrodomésticos vão primeiro consumir toda a energia que lhe chega a 241 volts e só depois, quando não houver aqui produção, o excedente a que virá da rede. Então, o exemplo da água é para entenderem que aqui é um tema de pressão, aqui é um tema de voltagem. E a função deste inversor é precisamente esta, de consultar a rede, ele está ligado à rede, e injetar a produção energética a 1 ou 2 volts acima da voltagem da rede. Então, o que é que vai acontecer na prática é que toda a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos vai ser na íntegra consumida em casa e só vai buscar à rede elétrica aquilo que necessitar. Se não tiver a haver consumo na habitação, então essa energia produzida solar fotovoltaica vai ser injetada livremente na rede elétrica. Falando um pouco da legislação, foi aprovado recentemente, em outubro de 2020, algumas normas para a utilização do autoconsumo. Podemos pensar, como vimos no diagrama anterior, toda a energia que é produzida e que não é gasta vai ser injetada na rede. Então, se eu tiver um pico de produção e não a consumir, ela vai ser, digamos assim, oferecida à rede. A legislação recente que está publicada diz que introduz aqui um conceito muito, muito importante que passa despercebido para a maioria dos utilizadores e da produção fotovoltaica. É que os contadores passaram a medir e a fazer o acerto de contas em períodos de 15 em 15 minutos. O que quer dizer que se eu produzir energia fotovoltaica, o meu acerto de contas entre o que eu produzo e o que estou a consumir vai ser feito em períodos de 15 em 15 minutos. O que ajuda, é um bom início. O mundo ideal seriam ciclos de 24 horas, porque iria querer dizer que toda a energia que eu produzia iria voltar da rede e ser feito um saldo, digamos assim, perfeito de toda a energia que eu produzi, mas este já é um início importante. Ou seja, num exemplo prático que eu aqui tenho, que eu gostava de mostrar, vamos pegar num período de 15 minutos, se eu nos primeiros 5 minutos tiver um forno e um micro-ondas ligado, é lógico que vou consumir bastante energia, bastantes kWh a partir da rede elétrica. Mas como falámos, estes períodos de 15 minutos permitem que, se eu a seguir tiver a produzir energia fotovoltaica, então o acerto entre o que produzi e o que consumi é feito de 15 em 15 minutos. Na realidade, neste diagrama que aqui está, eu estou a produzir energia fotovoltaica em qualquer um destes momentos. Mas o que eu quero aqui dizer é que o consumo energético ali alto, através daqueles dois equipamentos, não é suficiente aquilo que eu estou a produzir ao nível fotovoltaico. Então existem estes períodos de 15 em 15 minutos em que é feito o acerto daquilo que eu consumi com aquilo que eu produzi. Este regime veio para facilitar aqui um pouco o acerto de contas, claro, é um princípio. O ideal seria haver ciclos de 24 horas, dado que
nestes sistemas não estamos a utilizar baterias para poder armazenar a energia fotovoltaica, ou seja, aquela que é produzida tem que ser consumida diretamente. Este é um conceito importante a reter, sabendo então que existem ciclos de 15 em 15 minutos, onde o acerto de contas de consumo é feito entre aquilo que consumimos e aquilo que produzimos. Já na segunda parte deste vídeo, vamos rever o processo de integrar contadores inteligentes que estão a ser instalados em toda a rede elétrica nacional através da porta AN e fazer a sua integração no Home Assistant. Esta funcionalidade permite vermos consumos online e também sabermos aquilo que estamos a injetar através da produção fotovoltaica dos painéis solares que temos instalado. Também vamos aprender como fazer a integração destes contadores inteligentes na plataforma do Home Assistant, de uma forma bastante integrada. Se gostaram deste vídeo, o vosso thumbs up, subscrevam também aqui ao canal Learn and Share e não percam o próximo episódio dedicado à produção para autoconsumo através de painéis fotovoltaicos. E vemo-nos no próximo vídeo.